Oi, tudo bem? Bom, eu quero afirmar para você, com todas as letras, que não. O livro de Isaías não fala sobre Jesus. Aliás, o Antigo Testamento não fala sobre Jesus. O Antigo Testamento é a escritura judaica que tem os seus elementos e ensinamentos de fé, que tem os seus personagens específicos e que foi escrito muito antes da manifestação histórica de Jesus. E você não sabia disso? Você está querendo estudar teologia com seriedade, com qualidade, e ainda não sabia disso? Bom, então essa é uma das primeiras lições que você deve aprender, é saber que o Antigo Testamento não fala sobre Jesus, mesmo que muitos pregadores tenham tentado enfiar na sua cabeça que em Gênesis Jesus era isso, em Êxodo ele era aquilo, em Levítico ele era aquilo. Isso vale apenas como alegoria, nada para se levar a sério, porque o Antigo Testamento não tem esse propósito de apontar para Jesus, como muitas pessoas falam. O Antigo Testamento é a escritura judaica que mais à frente foi meio que cristianizada e aí passou a ser lida de uma outra maneira. Mas não é sobre o Antigo Testamento como um todo que eu vou falar especificamente do livro de Isaías. O livro de Isaías, independente de qualquer coisa, ele é um livro riquíssimo, é um livro com mensagens muito importantes, como, por exemplo, a denúncia que o profeta faz da exploração que a elite religiosa de Israel estava cometendo contra as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, bem diferente da realidade atual, será? Muito interessante sobre os seus conteúdos, sobre o registro da fé daqueles judeus no determinado momento em que eles viveram. É um texto riquíssimo de passagens muito interessantes, de graves denúncias, de concertos importantes. Agora, aquele livro, ele não é o quinto evangelho, ele também não fala sobre Jesus por alguns motivos muito básicos, né? Primeiro, porque o livro de Isaías foi escrito 600, 700 anos antes de Jesus. E aí é óbvio que ele não poderia falar de um personagem que sequer tinha nascido ainda e que nasceria centenas de anos depois, né? Ah, mas isso não é uma profecia? Não, não é uma profecia. Profecia não é adivinhação do futuro. Profecia não se diz respeito a algo tão futurístico assim. E interessante é que as pessoas só falam dessa profecia depois que o seu cumprimento já aconteceu, né? Aí explica muita coisa. Mas também não é sobre profecia que eu quero falar. Se você quiser que um dia eu fale sobre profecia, o que representa a profecia no texto bíblico, escreva aqui embaixo nos comentários a palavra profecia. É a nossa palavra-chave, porque quando nós falamos de profecia, a maioria das pessoas tem na cabeça as profecias que são faladas nas igrejas. Pessoas falando de coisas que ninguém conhece, teoricamente, pessoas falando de coisas que vão acontecer no futuro, pessoas revelando coisas em oculto, mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia entende e fala como profecia, como profeta ou coisas semelhantes, né? Outra coisa é, o Antigo Testamento, e no caso o livro de Isaías, está falando baseado no contexto histórico em que aquele povo estava vivendo e também no contexto teológico que eles estavam vivendo, do qual Jesus não fazia parte ainda desse processo, vai fazer apenas lá na frente. E aí Jesus será um judeu que pratica, embora seja um judeu, vamos dizer assim, entre aspas, reformista daquela mensagem, porque ele quer resgatar o verdadeiro espírito do Antigo Testamento e proclamar a sua mensagem, que é uma mensagem original e transformadora a partir da sua manifestação histórica, né? Talvez você esteja falando, poxa, mas Isaías tem várias passagens que claramente está falando de Jesus. Claramente, para você que é cristão e que enxerga o livro de Isaías com a ótica do cristianismo e com a mente já formatada por uma série de coisas que você ouviu nas igrejas, nas pregações, que você já ouviu nos discursos
de pessoas que falam sobre a Bíblia e que colocam Jesus em toda a passagem bíblica indiscriminadamente, sem levar a sério nenhum tipo de critério, né? Inclusive no Antigo Testamento. Por exemplo, a Virgem de Isaías, capítulo 7, versículo 14, não é a Virgem Maria. E o filho que ela vai gerar não é Jesus, né? Aliás, o texto nem deixa claro se realmente é uma virgem, porque a palavra traduzida como virgem, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, etc., Isaías capítulo 7, versículo 14, a palavra pode ser traduzida por virgem ou pode ser traduzida por moça jovem casada, né? E os exegetas sabem, não é questão de opinião, é questão de saber que aquela moça é a esposa do rei de Judá, que daria à luz a Ezequias. Ezequias é o filho que ela fala, é o filho que seria o sucessor do seu pai no trono de Judá, e seria o rei que se assentaria lá no trono e governaria a nação de Judá, e isso vai acontecer naquele momento da história. Isaías 53, quando fala do servo sofredor, não é de Jesus que está falando. Na teologia judaica, esse servo sofredor já foi aplicado para diversas realidades. Já foi aplicado para algum dos profetas, já foi considerado o próprio povo de Israel em um determinado momento da história. O servo sofredor já foi considerado, por exemplo, o Templo de Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém, ou seja, já teve significados diversos ao longo da história da teologia judaica. E Isaías capítulo 61, quando diz o Espírito do Senhor está sobre mim, etc., também não está falando sobre Jesus, embora esse texto seja um texto messiânico. Agora, para o judeu, não é Jesus o Messias, eles não conhecem Jesus, e mesmo lá no início do Novo Testamento, os judeus não consideram, a grande maioria dos judeus, não consideram Jesus como o cumprimento da esperança messiânica. A esperança messiânica, sim, faz parte da história da teologia judaica e, em alguns momentos dessa história, eles têm a expectativa de uma determinada pessoa, de um determinado contexto, que pode suprir essa lacuna da esperança messiânica. E nós compreendemos, imaginamos, cremos que o Messias é Jesus porque nós somos cristãos, porque ele já se manifestou e porque nós retroagimos lendo à luz de Jesus. Mas naquele cenário, a esperança messiânica não aponta para Jesus. Mas aí você vai me dizer, poxa, mas o Novo Testamento fala, por exemplo, aproxima o servo sofredor com Jesus. Tem a passagem de Lucas que diz que Jesus leu no próprio rolo essa passagem de Isaías capítulo 61. Bom, vamos por parte, né? Primeiro, sobre essa passagem que Jesus teria lido, a passagem de Isaías, e teoricamente que falava sobre ele, né? O texto não fala sobre isso, ele lê e diz que a palavra se cumpriu. Leia aqui nesse card, assista aqui nesse card, o vídeo em que eu falo sobre Jesus sendo analfabeto, se ele leu ou não leu, se ele recitou, o que significa essa passagem. Mas tanto nesse caso, quanto no caso do servo sofredor, até mesmo da Virgem, e outras tantas passagens de Isaías e até de outros livros do Antigo Testamento, nós temos um detalhe bastante interessante, porque no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, aquela igreja ainda não tem o cânon do Novo Testamento feito. Tem cartas apostólicas que circulam em comunidades, em algumas, em outras não, em outras circulam outros, mas ainda não tem esse conceito de cânon do Novo Testamento. E quando eles chamam de escritura, Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada, apta para corrigir, etc., ele está falando do Antigo Testamento, até porque boa parte da membresia da primeira igreja era de origem judaica.
e eles continuam usando o que será o Antigo Testamento como escritura sagrada, né? Como eles se convertem a Jesus e a sua mensagem, eles passam a ler o Antigo Testamento, incluindo o livro de Isaías, que é um livro tão importante nesse contexto, a partir da ótica de Jesus, e começam a identificar Jesus em passagens que são chave para a fé judaica nos textos do Antigo Testamento. Começam a identificar Jesus como o cumprimento da esperança messiânica, como o cumprimento de profecias importantes da fé judaica no passado, começam a enxergar a mensagem de Jesus e compará-la com passagens do Antigo Testamento e a enxergar essas passagens de modo cristão, sob a ótica de Jesus, ou seja, é como eles batizassem o Antigo Testamento, cristianizassem o Antigo Testamento. E aí é claro que essa é uma leitura que não segue critérios acadêmicos, até porque isso nem faz sentido falar disso naquele cenário, mas isso é uma leitura de fé, que é compreensível, que deve ser respeitado, que nós devemos compreender o valor que esse ensinamento traz para cada um de nós, porque traz ensinamentos com toda certeza, porém é uma leitura baseada na fé, porque não era exatamente aquilo que o Antigo Testamento estava falando, mas que assim foi interpretado posteriormente na primeira igreja cristã, que acreditou em Jesus e mesmo assim continuava tendo o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, como escritura sagrada, e faz uma releitura dessa escritura sagrada sob a ótica de Jesus. Então é importante que você compreenda isso, que o Antigo Testamento, quando fala da virgem, do servo sofredor, da esperança messiânica, no cenário em que ele foi feito, desenvolvido, escrito, ele tinha personagens específicos em mente e anos depois, séculos depois, com a manifestação de Jesus, com a fé da primeira igreja em Jesus e que usava essa escritura judaica como sagrada, é que nós temos uma proposta de releitura de boa parte do Antigo Testamento, agora sob a ótica de uma comunidade que crê em Jesus e que usa o Antigo Testamento, não estou falando que é de modo desonesto, muito pelo contrário, de modo honesto, de modo piedoso até, mas que usa o Antigo Testamento para respaldar a sua fé na pessoa de Jesus, uma vez que Jesus era um judeu e que grande parte da primeira igreja cristã também tinha origem judaica. Então é importante que você saiba disso. Você quer estudar teologia, imagino eu, então esse conhecimento é bastante importante para que você tenha aí na sua mente e também nos seus estudos. Agora, se você quer estudar teologia mesmo, com mais detalhes, com mais tempo, com mais profundidade, você pode se tornar membro do canal agora mesmo, escolher o plano Café Completo, que imediatamente você passa a estudar teologia com a gente no nosso curso livre, e será bem-vindo e bem-vinda se assim fizer. Um abraço e até o próximo conteúdo.